una palabra, que usted sea instrumento de Dios esta mañana. Sobre los pies, por favor, recoja vuestra Biblia, vuestro smartphone, desde que usted ponga em modo avião, porque vamos volar este momento. Então, por favor, ponga em modo avião e vamos abrir Efésios capítulo de número 6, versículo de número 2 e 3. Efésios capítulo de número 6, versículo 2 e 3. O texto que vou ler com vosotros está em la Nueva Versión Internacional. Ao largo deste mês, eu estuve em los domingos, predicando acerca del tema Santidad al Señor. E hoje é o último dia, é o cierre, porque próximo domingo tendremos a conferência com os homens acerca deste tema. E este texto que eu vou ler, não vou utilizá-lo como o texto centro do sermão, pero quero utilizá-lo como introdução, como hice o domingo passado. Hoje estamos em um culto de la família e eu quero falar de santidade, pero quero falar de santidade em el contexto familiar. Quantos encontraram, digam eu. Efésios 6, 2. Honra a tu padre e a tu madre, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vaya bem e disfrutes de uma larga vida em la tierra. Amém? Cerre seus olhos, por favor. Senhor, te alabamos. Te alabamos porque tu presencia es real en este lugar. Te alabamos por todo lo que está haciendo y seguirá obrando en nuestros corazones. Senhor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Senhor. Quita, Senhor, todo despiste, que estejamos totalmente entregues para receber tu palavra. Toma minha boca, mis lábios, habla com nós uma vez mais. É minha oração em el nome de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. Me gustaría esta mañana hablar con vosotros de una familia que está en la Biblia, más precisamente en el primer libro de Samuel, capítulo de número 2. Hay una historia en este capítulo de una familia que no es un buen ejemplo. Ya quiero empezar de aquí. Pero el pastor esta mañana va a predicar en un culto de la familia sobre una familia que no es un buen ejemplo. Sí, porque hasta mesmo com os malos exemplos nós podemos aprender. E é melhor aprender com o erro do outro do que com o suyo. ¿No? Então, se nós temos a oportunidade de aprender com o erro de los demás, melhor. E se não fuera a voluntade de Deus que nós tuviéramos conhecimentos de las debilidades de los hombres de la Bíblia, o texto não estaria aqui. ¿De quem estou falando? Estou falando de um sacerdote por nome Eli. Ele tinha 2 hijos. Quantos recordam o nome de los hijos dele? E Finés em português, não? E Finis em espanhol, pero está correto el pastor, não? Só salió um nome em português e outro em espanhol, pero está correto. Elías tinha 2 hijos. Eli era sacerdote na casa do Senhor. Portanto, nós estamos falando de alguém que, vamos trazer para nosso contexto, é creyente. E estamos falando de los hijos que também são creyentes porque vêm de uma família sacerdotal, de um linaje sacerdotal, pero foram negligentes quanto a las coisas de Deus. E pagaram um alto preço por ser negligentes quanto a las coisas de Deus. O texto que nós leemos al princípio, há um mandato del Senhor com uma promessa. E o mandato é de honrar padre e madre. Se nós obedecemos este mandamento, estamos bajo a uma promessa de la parte de Deus. E diz a Bíblia que Deus não é homem para que minta. Quando Deus promete, Deus cumple suas promessas, pero de la mesma maneira entendemos que a desobediência ao Senhor produzem resultados, porque se há os frutos de la obediência, há os frutos de la desobediência. La lei de la sembradura é uma lei bíblica, que todo aquele que o homem sembrar, o homem também cosechará.
tanto para el bien quanto para el mal. Mira lo que dice la Biblia. Los que portan Biblia, por favor, pueden buscar Gálatas capítulo 6 y versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Si usted no tiene Biblia, estará aquí en la pantalla. Gálatas 6 y 7 dice así: no se engañe, de Dios nadie se burla. Cada uno cosechará lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará destruición. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Lo que pasa, hermanos, é que nós queremos sembrar uma coisa e cosechar outra. Não, é impossível. E esta lei é uma lei divina e funciona para todos. Se nós como hijos sembramos obediência, cosecharemos uma larga vida, dice a palavra do Senhor. Pero miramos que a desobediência de los hijos de Eli foi uma corta vida. Los dos morreram em el mismo dia. Además, há profeta que Deus levanta para ir hasta Eli. E depois você pode ler o capítulo em casa, por favor, não vai começar a ler aqui agora. Há gente que nunca ha leído a história. Aí quando o pastor começa a predicar, quer ler toda a história aqui, não? Deixa para ler em casa. Pero al fim do capítulo, o Senhor levanta profeta. E este profeta vai hasta o encontro de Eli e diz: não tendrá anciano em sua casa. Em sua casa, nenhum chegará a vejez. Solamente ele, que já era anciano. Sus hijos morrerão jóvenes. ¿Por quê? Porque desonraram a su padre. Porque desonraram al Senhor. E el fruto del pecado es la muerte. Pero el fruto de la obediencia del Senhor es vida. Vida abundante e vida eterna. Quando você decide obedecer a Deus, há uma recompensa divina para ti. Pero quando você decide desobedecer a Deus e a seus padres, está bajo uma maldição, que é consequência de lo que nós dia sembramos. Quantos aún estão aqui comigo, com corpo, alma e espírito? Digam amém. Que bendição, que bendição. Glória seja dada ao Senhor. Pero se de lado há os hijos de Eli, del outro lado há Samuel. E eu vou deixar Samuel para a conclusão do sermão. Pero nos alegramos, porque não há somente hijos de la desobediência, há hijos obedientes, hijos que decidem honrar ao Senhor Jesucristo e honrar a sua madre aún estando lejos, porque a obediência não tem que ver com estar cerca. Quando sou hijo obediente, não obedeço a meu padre só quando meu padre está cerca. Bueno, quando meu padre está cerca, eu obedeço, tenho que obedecer, não? Vale, meu padre está aí com uma cara feia, com um cinturão em las manos. Claro que sou obediente. Agora, a prova de que sou de verdade obediente é quando meu padre não está, minha madre não está, e aún assim sou obediente. A prova de nossa obediência a Deus não é quando estamos cercados de hermanos, de creyentes, de testigos em la igreja. A prova de nossa obediência é quando estamos cercados de impíos e aún assim somos obedientes ao Senhor, porque obediência não tem que ver com estar cerca, obediência é tanto cerca quanto lejos. Agora, qual foi o pecado então destes jovens? Se nós estamos falando que eles pecaram. Vamos agora a 1 Samuel, vou ler solamente alguns capítulos, ou melhor, alguns versículos do capítulo 2, para trazer um contexto general para vosotros. 1 Samuel capítulo 2, e versículo 17. 1 Samuel capítulo 2, e versículo 17. Eu espero que vosotros encontrem. Assim que o pecado destes jóvenes era gravíssimo a los ojos del Senhor, pois trataram com desprecio las ofrendas que lhe perteneciam. Mira, o texto diz que havia uma parte de las ofrendas que les perteneciam. O problema não foi quedar-se com esta parte de las ofrendas, porque nós sabemos que
foi estabelecido por Deus dentro da lei que a tribo de Leví se quedaria com uma parte das ofrendas. E havia uma parte que lhes pertencia. Pero eles trataram esta parte com desprezo e trataram as pessoas que iam ofrendar também com desprezo. Porque disse que eles se acercavam ao que iba a ofrendar e dizia: dá-me a carne, a parte que pertence ao sacerdote. E a pessoa disse: não, espera então, para que nós podamos sacar a gordura como determina, ou melhor, a graça como determina, e depois vosotros sacam. Pero eles não queriam carne cozida, queriam carne cruda para depois fazer sua barbacoa, a parte. Então, se eles, à força, quitavam a carne, que era traída para o sacrifício a Deus, despreciavam a ofrenda, despreciavam o culto a Deus, despreciavam as coisas que eram oferecidas a Deus. E por isso diz o texto que nós lemos que era um erro, um pecado gravíssimo ante os olhos do Senhor. Tratar as coisas de Deus com desprezo é um grave erro. E nós devemos ter as coisas do Senhor com muitíssima honra e respeito, porque provém de Deus. Não desprecie a obra de Deus e as coisas de Deus. Nem os padres que estão aqui, nem tampouco os filhos que estão aqui. Eu já he visto, hermanos, alguns padres despreciar o trabalho feito, por exemplo, por el Ministério de Jóvenes em la igreja, que tanto lutam e trabalham, gastam horas del dia para preparar uma reunião, para preparar uma predicação, para preparar uma alabanza, para preparar uma dedicação. E eu não estou falando de padres de creyentes. E eu falava umas vezes com os liderazgos e dizia: es que lo que pasa é que alguns temas não temos que exortar os chicos, temos que exortar os padres, porque só há uma reunião ao mês e os padres decidem justo em este dia, em esta hora de la reunião, não trazer seus filhos a la reunião. Porque sempre há algo mais importante para fazer justo em aquele dia, justo em aquela hora e em aquele momento. Não me preocupa mais quando eu vejo os jovens tomando uma atitude de desprezo. É claro que me preocupa, pero os padres, os que deveriam apoiá-los e ajudá-los a caminhar em la fé. Diz a palavra do Senhor que trataram a obra de Deus e as coisas de Deus que são santas com desprezo. Aprenda a valorar as coisas que vêm do Senhor para tu vida. Aprenda a valorar os homens e mulheres que dedicam sua vida a serviço do ministério. Não temos os melhores predicadores, mas estou seguro que cada um, quando lhe dá a oportunidade, dobra suas rodilhas, recorre sua Bíblia e diz: Senhor, dá-me uma palavra. Quizás não tenhamos os melhores músicos, os melhores cantantes, pero passam aqui toda a semana, horas e horas, ensaiando, praticando, orando, esforçando para entregar a melhor alabança ao Senhor Jesucristo. Então, o resultado de um culto de adoração ao Senhor é o esforço de homens e mulheres que se dedicam para depois de uma larga semana de trabalho, estar aí plantado em la porta por 2 horas ou mais, só por te dar uma sorrisa, te correr em las manos e dizer: seja bem-vindo a este lugar. Quando nós aprendemos a valorar as pessoas que chegam aqui muitíssimo antes de nós para preparar tudo isso para nós, aprendemos a amar a obra do Senhor Jesucristo. Ai bendição para aqueles que decidem valorar a obra do Senhor. Pero há desprezo de la parte del próprio Deus para aqueles que despreciam aquele que é sagrado, aquele que é santo e que é oferecido ao Senhor Jesus. Quantos estão comigo? Amém. Mira, o versículo 22 del capítulo 2, mira, agora está fácil, 2. Versículo 22 del capítulo 2, diz que Eli já era muito anciano e se enterou de todo lo que sus hijos estavam haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostavam com as mulheres que serviam a la entrada del santuário. A coisa estava feia, irmão.
E su padre se entera. Entonces, bueno, algunos predicadores hablan acerca de la omisión de Eli. Pero yo quiero ser justo, porque yo veo ellos llamar a su hijo e dizer o quanto isto era grave delante da presença do Senhor Jesus. Pero também veio uma exortação parcial, porque Eli, quando chama a seus filhos, não habla del desprecio de las ofrendas, habla desta atitude. ¿Por quê? Porque generava maior escândalo à sociedade. E a reputação sacerdotal estava em perigo. Veo e perdona-me el Senhor Deus se estiver equivocado, que quizás esté, que veo uma preocupação demasiada com a reputação. E o problema principal não era a reputação, era o pecado em si. Porque há pecados que não generam mala reputação, porque não são públicos, são ocultos, pero sigue sendo pecado. Nós outros devemos estar preocupados mais com nossa santidade do que com nossa reputação. Porque hablavam mal da reputação de Jesus, que era santo. Dizia, és borracho, porque ele senta com gente que bebe. Ele está fazendo obras e expulsando demônios, em nome de demônios. Ao ponto que o próprio Jesus diz assim, então o reino do diabo está dividido. Porque um demônio expulsa outro demônio. Não, isso não é possível. Pero mira que a própria reputação de Jesus, que foi santo, sem pecado, foi atacada, pero jamás sua santidade, porque a Bíblia diz que ele foi santo e em ele não se encontrou pecado. O texto que nós leemos atrás diz que nadie se burla de Deus. Você pode enganar al líder de homens, de mulheres, de jovens, liderazgo da igreja, obreiros, pastores, pero Deus não. Deus vê todas as coisas e está em todos os lugares. Ele diz assim, melhor, eu digo assim. Quando nós vemos o fim destes jovens aqui, quizás nós pensamos, pero que triste o que passou com a casa de Eli. Agora, quando leemos todo o contexto, a única coisa que vemos é eles cosechando o fruto de sua desobediência. E há algumas pessoas, hermanos, que estão em la condição espiritual porque estão cosechando os frutos de sua desobediência. Eu já escutei de uma madre dizer que não ia trazer sua hija à igreja, porque as jóvenes de la igreja não eram buena companhia para sua hija. Creía que sua hija era muito santa para estar em meio a nós outros. ¿Sabe onde está essa hija agora? Em el mundo. Com uma novia. Porque a igreja só havia pecadores. Ela era demasiada santa para estar entre nós outros. Cuidado, quando nós outros despreciamos as coisas de Deus. E pensamos que melhor quizás é estar fora do que dentro. Eu quero te dizer que a igreja de Cristo não é perfeita. Pero aqui está lleno de homens e mulheres que reconhecem que são pecadores. E estão em busca da santidade em aquele que é santo e é perfeito. Em seguir seus passos e ser seus discípulos. E aunque a igreja não seja lugar perfeito, em este mundo é um lugar seguro para as famílias estar. Quantas vezes, hermanos, ao largo deste curto pastoreio que tenho, desta curta vida que tenho de pastoreio, he visto jóvenes, hermanos e hermanas, despreciar a casa de Deus, cambiar o culto por qualquer atividade, por qualquer evento. O resultado é morte espiritual. E depois nós outros vemos e dizemos, o que passou? Será que o pastor não orou? Será que o pastor não foi visitar? Não. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, há muitíssimas ovelhas que são hijos pródigos, que pedem para sair de forma consciente. E o hijo pródigo, o padre não foi ao encontro dele, se quedou esperando volver, porque foi uma decisão consciente sair. Não era uma oveja perdida, não era uma dracma perdida, era um hijo.
declara a Bíblia que nadie pode servir a dos senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Satanás. Ou tu decides ser um crente de verdade, porque não há um crente assim por la mitad, mais ou menos, que pensa, mitad em el cielo e mitad em el infierno. É que isto não existe. Ou vamos estar com o Senhor em toda a eternidade, ou não estaremos com o Senhor. Ou este templo é templo do Espírito Santo, ou é templo de demônios. Há uma expressão que José seguro que não conhece, que utilizamos em Brasil, que diz que chamamos esses crentes de crentes Raimundo. ¿Sabe por quê? Diz que é um pé na igreja, outro em el mundo. Então, se queda mitad. 50-50. É assim? Em inglês, mira como estou poliglota. Não? Mitad. Hermanos, isto não há base bíblica para isso. Há uma ilustração que me recordei agora e já vou volver para o sermão. Há uma ilustração que disse que havia um jovem que estava sentado sobre um muro. Os chicos, abre a câmera. Havia um jovem, eu espero que isto suporte meu peso, será muito feio. Os hermanos torcendo para que quebre, que rompa. Estava sobre o muro, o jovem. E de um lado havia um ángel e do outro lado um demônio. E o jovem sobre o muro. E de um lado, o ángel lhe pide para passar para seu lado. E o outro lado, o demônio que estava aí se queda callado. E este jovem então se molesta porque solamente o ángel le invita para passar. E o outro não. Então ele pergunta ao demônio: e tu, não me invita para passar a meu lado? E ele contesta: não. Por quê? Porque o muro é meu. Então, quem está sobre o muro está com o diabo e não com Deus. Necessitamos de uma decisão firme. E mira, ser crente de verdade não tem nada a ver com vir à igreja e portar uma Bíblia. Estes chicos eram hijos de sacerdote, hijos del pastor. Eu digo a Eric e a los demás que Deus tem hijos, não tem nietos. Eu não vou te levar para o céu. Necessita ter um encontro real com tu Senhor. Então, hijos de crentes que estão aqui, tu padre não poderá te salvar. Tu madre não poderá te salvar. Você necessita tomar uma decisão por aquele que somente Ele pode salvar-te, que é Jesus de Nazaré. Quantos estão comigo? Graças a Deus. Capítulo 2, versículo de número 24 e 25. Mire o que diz. Capítulo 2, versículo 24 e 25. No, hijos míos. É Eli exortando a seus hijos, ok? No, hijos míos. No es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Recuerda que yo hablé que ele estava preocupado com a reputação e com o comentário que estava entre a gente. Se alguém, agora mira a exortação de Eli. Mira, se alguém peca contra outra pessoa, Deus lhe servirá de árbitro. Pero se peca contra el Senhor, quem poderá interceder por ele? No obstante, eles não hicieron caso a la advertência de su padre, pois a voluntade del Senhor era quitar-lhes la vida. Fruto de la desobediência. Já estava decretado por el Senhor. Agora, por isso que eu digo que não podemos dizer que Eli foi omisso, porque não o é. Não? Ele disse o quão é sério o que eles estão fazendo. Dá uma advertência a seus filhos e diz: Deus não poderá defender a vosotros, porque vosotros estão pecando contra Deus. Todo pecado é contra Deus. E eu me recordo de José, quando foi tentado por la mulher de Potifar. Ele diz: eu jamais pecaria. E ele habla assim de Potifar, pero ele termina dizendo: contra mi Deus, contra mi Senhor, porque quando habla Senhor aqui habla com S minúsculo, está falando de su jefe, jamás pecaria contra mi Senhor e contra mi Deus, porque José conhecia a consequência de pecar contra Deus. Não há outra. Em Brasil, nós dizemos que aqueles jovens que se involucram com o narcotráfico, só há dois caminhos:
cárcere y sepultura. No hay otro. Cárcere y sepultura. Solo se decide retroceder. Pero si sigue en este camino, no hay otro. Y declara la Biblia que el pecado conduce a la muerte. No hay otro. El único camino que conduce a la vida es Cristo. Entonces, mientras el pecado conduce a la muerte, Cristo nos conduce a la vida, una vida abundante, una vida eterna. ¿Está difícil tomar la mejor decisión? Mira, solo hay dos posibilidades, cielo e inferno. Solo hay dos posibilidades, obediencia y desobediencia, vida o muerte. ¿Es difícil elegir? No, es que no lo es. Y nosotros estamos llenos de ejemplos, la ruina, la vergüenza llegó a esta familia por la desobediencia. Porque, hermanos, quando há obediência, a bendição alcança toda a casa. Pero quando há desobediência, a maldição alcança toda a casa. Foi uma vergüenza para esta família e uma maldição para esta família a desobediência. Pergunto uma coisa aos filhos que estão aqui. Você quer ser motivo de honra ou de desonra a seus padres? Quer ser motivos de orgulho ou desprezo a seus padres? Conforme a decisão que nós outros tomamos, são os frutos que nossa família irão cosechar. ¿Sabe quanto sofre uma família donde o hijo ha tomado a decisão de ir a las drogas? Não sofre solamente ele que é dependente, sofre o padre, sofre a madre, sofre os irmãos, toda a família sofre. Toda a família padece. Eu já estive muito cerca de muitíssimas famílias com problemas como estes. E eu vejo que o único afetado não é aquele que está involucrado em el pecado. Toda a família sofre as consequências deste pecado. Pero quando um hijo decide ser obediente ao Senhor e obedecer a palavra do Senhor, toda a família também é alcançada por la bendição que está sobre a vida destes hijos. Necessitamos tomar uma decisão. Eu vou ser canal de bendição, instrumento de bendição ou maldição para minha família. Eu não posso contestar por mis hermanos, pero eu posso responder por mim. Eles eram dois irmãos, pero não eram únicos. Se uno decide tomar um caminho distinto, como temos exemplos na Bíblia, o Senhor iba a estar com ele e bendecirlo de forma abundante. Eu digo que a bendição não alcançou solamente a maldição alcançou não solamente a los hijos, alcançou também o padre. O sacerdócio de Eli termina, sua descendência aí termina. Ou seja, toda a família sofreu as consequências da desobediência de seus filhos. Agora, quando nós outros miramos para o outro lado do mesmo capítulo, que é a vida de Samuel, vemos que toda a família ha cosechado os frutos da obediência de Samuel. Mire para o capítulo 2 e o versículo 20 e 21. 20 e 21. Diz que Eli então bendecia a Eucana e a sua esposa. Quem é Eucana? Esposo de Ana, dizendo que o Senhor te conceda hijos de esta mulher, a cambio del niño que ella pidió para dedicar-lhe ao Senhor. Luego regressavam a sua casa, porque eles iam de ano em ano. Não, eu creio que vocês conhecem a história, não? Que Ana não podia ter filho, era estéril, ela pediu um filho, Deus lhe ha dado Samuel, e Ana entregou Samuel em el templo, ok? Estou bem? Não, que me miram com uma cara que eu penso, hoje eu estou contando todo equivocado a história, porque senão eu termino predicando de Elias aqui, não? Então, entregou, e todos os anos, eles iam ao templo, e ela sempre levava uma túnica para Samuel. Então, Eli declara esta palavra sobre Eucana, e diz que o Senhor bendijo a Ana, de maneira que ela concebeu e deu à luz a 3 hijos e 2 hijas. Durante esse tempo, Samuel crescia em la presença del Senhor. Se a desobediência traz maldição, a obediência traz a bendição.
E como Ana ha decidido ser obediente ao Senhor, Samuel crescia em obediência ao Senhor. A bendição do Senhor chegou sobre seu hogar, sobre sua família, e a outra hora, uma mulher que era estéril, agora é madre de uma grande família. E devemos entender o contexto de generar filhos em esta cultura, que quizás seja um pouco diferente do conceito que temos hoje. Incluso generar filhos varones. A bendição de Deus alcançou a casa de Ana, porque Ana decidiu ser temente ao Senhor e obedecer ao Senhor. A bendição de Deus alcançou Ana porque Samuel, aún estando cerca de jovens que estavam em la igreja, pero não eram crentes de verdade, decidiu servir ao Senhor Jesucristo, porque isto não é excusa. Isso não é excusa. Pastor, é que eu sou assim porque meus amigos são assim. Pastor, porque sempre nos vamos por el pior. E dizemos assim, eu estou assim, é que tu não conheces o outro hace pior, pero eu não estou falando do outro, eu estou falando de ti. E por que vamos por el pior? Às vezes eu falava a alguns alunos, a nota está muito baixa, sacado 6, tu não conheces meus amigos que ha sacado 13, 4, e eu que tenho que ver com isso? Se ele sacar 1, então é o ponto é aí, o padrão, o estándar. Não, aún Samuel estando cerca destes jovens, não foi contaminado, porque nós somos livres em Cristo para sembrar, pero não somos livres para cosechar. Te explico, tu eres livre para sembrar. Sembra, o que te dá a gana. Pero a cosecha é inevitável. E aí já não há mais liberdade. Não. A liberdade está em sembrar. E eu termino aqui a predicação, hablando acerca solamente de Samuel em la introdução, em la conclusão. 1 Samuel capítulo 12, versículo 18. Mira o que declara acerca de Samuel. 1 Samuel 2, 18. El niño Samuel, por su parte, vestido com efod de lino, seguia servindo na presença do Senhor Jesus. Por sua parte, o niño Samuel seguia crescendo, ou melhor, agora estou lendo o verso 26, hermanos, perdona, do mesmo capítulo. Por sua parte, o niño Samuel seguia crescendo e ganando-se o aprecio del Senhor e de la gente. Ponga sobre seus pés, por favor. Eric, pode cantar uma vez mais aquela canção que ha cantado? Eu quero orar com a igreja. Pero antes de orar com vosotros, eu quero dizer que isso é tão claro para mim como el água. Todas as vezes que eu regresso a Brasil, eu volto a encontrar mis amigos de quando eu era jovem. Todas as vezes. E é muito clara a diferença de aqueles que decidiram ser obedientes ao Senhor e aqueles que decidiram ser desobedientes ao Senhor. Quando eu encontro as jovens, as chicas da igreja que decidiram ser obedientes ao Senhor, eu vejo com hogares construídos, com famílias estruturadas, pero quando eu vejo outras, eu me recordo de uma que eu la encontrei e ela ha decidido sair da igreja. Jovem, porque para ela, os chicos da igreja eram todos feios, Eric. Só havia chicos bonitos fora da igreja. Então ela decide sair da igreja, porque queria um novio fora da igreja. Eu volvi aí, essa chica agora casou com um narcotraficante, que agora está detenido em la cárcel, e ela tem 2 filhos dele. E disse, é uma jovem, que lástima. Mira como está com a vida destruída. Frutos de la desobediência. Agora, por outro lado, eu encontro jovens com famílias estruturadas, padres, madres, bendecidos em todas as áreas de sua vida, espiritual, econômica, e não foi obra del acaso. Não foi uma obra del acaso. São frutos de obediência ao Senhor. São frutos de quem decide viver em santidade ao Senhor.
todas as vezes que eu decido viver em santidade, há um manancial de bendições me esperando, porque para aqueles que obedecem ao Senhor, as bendições do Senhor vendrão sobre eles. Não iremos correr atrás das bendições, as bendições do Senhor vendrão sobre nós quando eu decido ser santo ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar. Me persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Te adoramos, Senhor. Tu és adorado em este lugar. Tu és exaltado em este lugar. Aleluia. Santo eres tu, Senhor. Santo eres tu, Senhor. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aleluia. Eu quero orar por las famílias que estão em este lugar. Se você tem aqui alguém de sua família, se acerca a esta pessoa, quizás seu padre, sua madre, seu filho, sua esposa. Se você não tem, adote. Venga aqui, vou adotar Vinícius. Venga, hijo. Vamos orar. Corre sua irmã aí, abraça sua irmã aí, Vinícius. Adota aí, venga aqui, hijo. Sabe por quê? Somos a grande família da fé. Nos chamamos de hermanos, porque somos de hecho hermanos. Em Cristo fomos hechos hijos de Deus. Então, eu quero interceder. Eu quero falar com aqueles que estão orando por familiares que estão apartados dos caminhos do Senhor, por aquelas pessoas que aún não reconheceram a Jesus como seu Salvador. Eu tenho uma palavra para ti: não desista de orar, não pare de orar, creia, 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 porque Deus é todo-poderoso. Diz a Bíblia que todo tem seu tempo abaixo do céu, que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei quanto tempo Ana clamou, orou, foi humilhada, avergonzada, pero el dia de la honra chegou sobre a casa de Ana, e eu quero declarar que el dia de la honra chegará sobre sua casa, chegará sobre seu lugar, el dia em que toda a vergüenza será destronada. Pero não deixe de orar, como Ana, ore, ore, aún sem força, aún entre os lábios, orando, clamando, porque mientras Ana orava em el templo, o Senhor atuava em sua casa. Mientras nós outros oramos aqui, o Senhor atua allí. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Eu quero apresentar, Senhor, as famílias de tua igreja. Eu quero apresentar as famílias representadas em este lugar, os que estão lejos, os que estão cerca. Senhor, a família é um plano de Deus, a família é uma constituição divina. Por isso, o adversário de nossas almas trabalha e luta todos os dias encuentra a família, pero nosotros en el nombre del Señor Jesús repreendemos por la autoridad que hay en la sangre de Jesús todo el plan del enemigo en contra de las familias y declaramos que mi familia pertenece al Señor, mis hijos pertenecen al Señor, mi esposa pertenece al Señor. Declare esta verdad. Diga: mi esposa del Señor Jesús. Declare que su esposa del Señor Jesús. Declare que sus hijos ou futuros hijos pertenecem ao Senhor Jesus. Não dê legalidade ao diabo, não dê ao diabo aquilo que o Senhor te ha dado. Satanás não tem família, não tem parte com a família, pero Deus te ha dado uma família. Declare, Senhor, declaramos que aqueles que um dia estiveram em sua casa regressarão em nome de Jesus. Nós sabemos os meios a qual o Senhor utilizará para atraí-los, pero creemos que minha casa e eu serviremos ao Senhor. Profetize esta verdade, aunque não seja realidade hoje. Profetize esta verdade. Diga: Senhor, minha casa serviremos ao Senhor. Toda minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos estarão a tus pés. Meu marido estarás a tus pies. Aleluya, aleluya. Ore por su hijo, por su hija aí. Aunque ele esté lejos de aqui, não há fronteiras para a oração. Hijo, haga uma oração sincera de ser obediente a seus padres e obediente a Deus, porque se você tomar esta decisão, há rio, há manancial de bendições te esperando, há uma recompensa divina para ti. Senhor, em nome de Jesus, queremos te alabar por las famílias a qual o Senhor tem levantado. Queremos te alabar, Senhor, por tu palavra e declarar, Senhor, que serviremos ao Senhor com todo o nosso coração, porque todo aquilo que nós outros estamos sembrando em tu presença, cada lágrima, cada oração, cosecharemos para a glória de su nome. Quantos dizem amém? Vamos aplaudir ao Senhor.